A tempestade se aproximava de Coimbra, e o céu escurecia rapidamente. Eu estava em casa, sozinha com meu filho. O marido havia viajado a trabalho, e a ausência dele criava um vazio que eu tentava ignorar. O som da chuva batendo nas janelas era quase hipnótico, mas havia algo mais profundo que me inquietava. Naquele dia, decidimos preparar um lanche juntos. Ele sempre teve um jeito especial de me ajudar na cozinha, como se cada receita fosse uma pequena aventura. Enquanto cortávamos legumes e misturávamos ingredientes, a conversa fluía naturalmente. Lembranças de momentos passados surgiam entre risos e olhares cúmplices. A familiaridade da nossa relação me fazia sentir bem, mas também despertava uma sensação estranha que eu não conseguia identificar. A tempestade se intensificou, e os trovões ecoavam pela casa. De repente, a luz se apagou. Fiquei momentaneamente desorientada na escuridão. Ele acendeu uma lanterna, iluminando seus olhos de forma intensa. Naquele instante, algo mudou entre nós. Um olhar forte e penetrante causou um desconforto inesperado em meu peito, era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Tentei desviar o olhar, mas a tensão no ar era palpável. O silêncio que se seguiu parecia carregado de significado. Eu sabia que aquela conexão era perigosa, não deveria estar sentindo aquilo por ele. Mas a solidão me envolvia como uma manta pesada, e a presença dele me fazia sentir viva de uma forma que eu não esperava. Vamos procurar velas, ele sugeriu, quebrando o silêncio constrangedor. A voz dele soava normal, mas havia uma nuance que eu nunca tinha notado antes. Era como se ele também estivesse ciente da mudança no clima emocional entre nós. Enquanto procurávamos as velas na sala escura, a proximidade física aumentava a tensão entre nós. Nossos braços se tocavam acidentalmente ao alcançarmos o mesmo objeto, cada toque era eletrizante e perturbador ao mesmo tempo. Eu lutava contra esses sentimentos conflitantes enquanto tentava manter a compostura. Quando finalmente encontramos as velas e as acendemos, uma luz suave iluminou o ambiente e lançou sombras dançantes nas paredes. A atmosfera mudará, agora havia um calor que não vinha apenas do fogo das velas, mas da intimidade compartilhada naquele momento. Olhei para ele novamente e vi algo refletido em seu olhar, uma mistura de curiosidade e confusão que espelhava os meus próprios sentimentos tumultuados. O coração acelerou dentro do meu peito enquanto eu ponderava sobre o que isso significaria para nós. A tempestade rugia lá fora enquanto eu lutava para encontrar palavras para expressar o que estava sentindo ou até mesmo entender isso por mim mesma. O desejo de preservar nossa relação familiar batalhava contra essa nova realidade incômoda que começava a emergir dentro de mim. Um novo olhar trocado fez com que todo o ar da sala parecesse desaparecer por um momento, tudo estava prestes a mudar, mas eu não sabia como lidar com isso ou qual caminho escolheria seguir em meio àquela tempestade interior crescente. A tempestade continuava a rugir, mas dentro de mim, a confusão era ainda mais intensa. O olhar que trocamos não era apenas um reflexo de tensão, era um abismo que revelava sentimentos reprimidos. Enquanto as gotas de chuva batiam contra as janelas, eu me via presa em memórias do passado, lembranças de um casamento que já não era mais o que deveria ser. As conversas com meu marido durante os dias ensolarados pareciam distantes. Ele sempre falava sobre trabalho e planos, enquanto eu buscava um espaço para me sentir viva. Agora, sozinho em casa com meu filho, a solidão se tornará uma presença palpável. A energia elétrica se fora, mas o calor da conexão entre nós crescia. Você se lembra daquela vez em que viajamos para Lisboa? Ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. O tom de sua voz era suave, quase nostálgico. Sim, respondi, tentando desviar meus pensamentos do presente para aquele momento distante. Era uma viagem inesquecível. O passado parecia tão distante agora. As memórias de risadas e aventuras contrastavam com a realidade atual. A atração crescente por ele não fazia sentido, mas ao mesmo tempo era inegável. Nós nos beijamos, ecoou na minha mente como um mantra perturbador.
Por que você está tão distante? Ele questionou, seus olhos fixos nos meus, buscando respostas que eu não tinha certeza de poder dar. Senti uma onda de culpa me invadir. Como eu poderia sentir isso? Ele era meu filho e essa nova dinâmica parecia errada em todos os sentidos. A tempestade lá fora parecia refletir a batalha interna que enfrentava. O som dos trovões ressoava como um lembrete constante da fragilidade das relações humanas e das escolhas que fazemos ao longo da vida. Eu olhei pela janela, as ruas estavam desertas e a cidade mergulhada na escuridão. Um lugar familiar agora se sentia alienígena. Você está bem? Sua voz me trouxe de volta à realidade presente. Sim, menti automaticamente, mas a verdade era bem diferente. A inquietação dentro de mim crescia como as nuvens carregadas lá fora. A conversa continuou flutuando entre lembranças e silêncios desconfortáveis até que ele finalmente se levantou e foi até a cozinha em busca de algo para beber. Nesse momento, fiquei sozinha com meus pensamentos tumultuados. Como tudo isso começou? Era apenas uma fase passageira ou algo mais profundo? O desejo por conexão estava me levando a lugares perigosos e inexplorados. Ele voltou com 2 copos de água e olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar novamente. Mãe? Começou ele hesitante. A palavra soou como uma corda esticada prestes a romper-se sob pressão. Eu queria gritar, dizer-lhe para parar antes que tudo se tornasse irreversível, mas ao invés disso permaneci em silêncio. Os relâmpagos iluminaram brevemente o ambiente escuro e eu vi seu olhar, cheio de perguntas não ditas e desejos ocultos. O peso daquela troca silenciosa foi esmagador, algo havia mudado entre nós naquele instante. A dúvida me consumia enquanto tentava entender o caminho à frente. A tempestade ainda rugia lá fora e dentro de mim uma nova tempestade começava a se formar, uma tempestade repleta de incertezas sobre o futuro e suas consequências inevitáveis. A tempestade continuava a rugir, e a escuridão parecia se espalhar por toda a casa. A luz dos relâmpagos iluminava o rosto do meu filho de forma intermitente, revelando uma expressão que eu nunca havia visto antes. Havia um misto de confusão e algo mais profundo, uma vulnerabilidade que me fazia questionar tudo. Nossos lábios se encontraram, mas o eco dessa memória me assombrava. A culpa crescia dentro de mim como um monstro faminto. O silêncio entre nós era pesado. Eu tentava encontrar palavras, mas elas pareciam se perder na tempestade lá fora. O que eu poderia dizer? Como explicar essa atração que desafiava todas as normas sociais? O peso das expectativas familiares pressionava sobre meus ombros. O que aconteceria se alguém soubesse? A ideia de um escândalo me deixava paralisada. Em meio a essa confusão emocional, lembrei-me da última vez em que estive sozinha com ele. O marido estava fora em uma viagem de negócios, e isso parecia ter criado um espaço onde tudo era possível, ou perigoso. A solidão tinha um jeito de distorcer a realidade, fazendo com que os limites entre amor e atração se tornassem nebulosos. A tempestade lá fora intensificou-se, e os trovões pareciam ecoar os meus pensamentos tumultuados. Eu queria gritar para liberar essa tensão interna, mas as palavras não saíam. Em vez disso, optei por um silêncio constrangedor enquanto ele permanecia ao meu lado, como se esperasse que eu tomasse a iniciativa. Você está bem? Perguntou ele finalmente, sua voz quebrando o silêncio tenso. Sim, respondi rapidamente, sem saber se acreditava nas minhas próprias palavras. Só, pensando. Sobre o quê? Ele inclinou-se ligeiramente para mim, seus olhos fixos nos meus. O calor do momento era palpável. O desejo crescia dentro de mim como uma chama incontrolável. Eu sabia que precisava recuar, mas cada segundo ao seu lado tornava-se mais difícil de resistir. As regras da sociedade pesavam sobre mim como correntes invisíveis, eu era uma mãe e ele era meu filho, isso deveria ser suficiente para me manter afastada. Mas havia algo mais profundo em nossa conexão que desafiava essa lógica simples.
Cada olhar trocado trazia à tona memórias antigas e sentimentos enterrados há muito tempo. Eu lutava contra a ideia de que poderia haver um futuro diferente para nós dois. Enquanto a tempestade continuava sua fúria lá fora, percebi que estava à beira de uma decisão crucial, uma escolha entre seguir adiante ou recuar para a segurança do familiar. O medo do desconhecido me paralisava enquanto as ondas da atração ameaçavam me arrastar para longe da razão. E então houve aquele momento de vulnerabilidade em que tudo parecia se alinhar, a tensão entre nós estava prestes a explodir em algo irreversível. Hesitei em dar o próximo passo, as consequências eram imensas e aterrorizantes. O pensamento de perder tudo o que construí foi suficiente para me fazer hesitar ainda mais. Mas naquele instante, enquanto os trovões ribombavam ao fundo e o vento uivava pela casa vazia, senti que qualquer escolha feita agora mudaria nossas vidas para sempre. A tempestade não era apenas externa, ela refletia a luta interna que eu enfrentava, e quando olhei novamente nos olhos dele, percebi que não havia como voltar atrás agora. A tempestade continuava a rugir lá fora, e o silêncio na casa parecia pesar ainda mais. O vento assobiava através das frestas, criando uma sinfonia de solidão que se misturava com os meus pensamentos confusos. A luz da lanterna tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes, como se refletisse a batalha interna que eu travava. O olhar dele ainda queimava em minha mente. Aquela conexão inesperada havia mudado tudo. O medo de ser descoberta me consumia, mas a atração era irresistível. Caminhei pela sala, tentando afastar os sentimentos que me atormentavam. As memórias do meu casamento se entrelaçavam com a nova realidade que estava começando a formar-se em minha vida. Em Coimbra, as ruas estavam desertas devido ao mau tempo. Eu costumava caminhar por aquelas calçadas, cheia de esperança e sonhos. Agora, cada esquina parecia um lembrete do que poderia ser perdido. Lembrei-me de uma noite passada em um café tradicional, onde risadas e conversas preenchiam o ar. Passamos a noite juntos, pensei, lembrando da cumplicidade que antes existia entre nós. Mas agora tudo parecia tão distante. O peso das expectativas sociais pressionava sobre mim como uma nuvem escura. A culpa me acompanhava como uma sombra constante, lembrando-me do que estava em jogo. Olhei para ele novamente e vi um brilho nos olhos que não havia notado antes, um convite silencioso para cruzar uma linha que nunca imaginei considerar. Não podemos fazer isso, murmurei, mesmo sabendo que a fraqueza na minha voz traiu meu desejo mais profundo. Ele hesitou por um momento, o olhar fixo no meu rosto como se estivesse esperando por algo mais, uma confirmação ou talvez um sinal de rendição. A tempestade lá fora aumentou em intensidade e o barulho dos trovões parecia ecoar meus próprios medos. O espaço entre nós estava carregado com uma eletricidade palpável, cada segundo se estendia indefinidamente enquanto eu lutava contra a maré de emoções. O telefone tocou repentinamente, quebrando o silêncio tenso da casa. Meu coração disparou ao pensar no marido do outro lado da linha, longe em sua viagem de negócios e inconsciente do turbilhão emocional que estava prestes a explodir dentro de casa. O que vou dizer? Perguntei-me enquanto olhava para ele novamente. O olhar dele era intenso e questionador, eu podia sentir sua expectativa no ar pesado entre nós. Cada batida do meu coração ressoava como um aviso, qualquer movimento agora poderia alterar irrevogavelmente nossas vidas. Finalmente, decidi atender ao telefone, mas antes que pudesse fazer isso, ele deu um passo à frente e segurou minha mão. A conexão física enviou ondas de calor pelo meu corpo e o mundo exterior pareceu desaparecer completamente. Eu não posso continuar assim, disse ele com firmeza. A tempestade rugiu mais forte do que nunca e eu sabia que tinha apenas alguns segundos para tomar uma decisão. As palavras escaparam dos meus lábios antes mesmo de eu pensar nelas. E se? Nesse instante crucial, percebi que estava prestes a cruzar um limite sem retorno, e as consequências disso poderiam ser devastadoras para todos nós envolvidos. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, e a escuridão parecia se intensificar em casa. O retorno do meu marido era inesperado,
e o clima tenso se instalou assim que ele entrou pela porta. Sua presença, que antes me trazia conforto, agora parecia um fardo. Ele não sabia das minhas lutas internas, da batalha silenciosa que eu travava com os sentimentos que surgiram durante a tempestade. Você não deveria ter ficado acordada até tão tarde, ele comentou ao notar as luzes apagadas. A voz dele soava distante, como se vivesse em outro mundo. Eu apenas sorri, tentando esconder a confusão que me consumia. O olhar dele percorria o ambiente, e eu sabia que ele sentia a mudança no ar. Estava apenas pensando, respondi vagamente, enquanto tentava manter o foco na conversa. As memórias da noite anterior ainda dançavam na minha mente, e o peso do silêncio entre nós se tornava insuportável. Ele se dirigiu à cozinha para preparar algo para comer. O barulho dos utensílios chocando-se era um lembrete constante da normalidade que eu desejava desesperadamente recuperar. Mas havia uma fissura em nosso relacionamento que não poderia ser ignorada. A tensão entre nós crescia como os relâmpagos lá fora. Você parece distante, ele disse de repente, interrompendo meus pensamentos. O que está acontecendo? As palavras dele eram um convite à verdade, mas eu hesitei em responder. Como poderia explicar o turbilhão emocional que me dominava? Como poderia confessar os sentimentos inconfessáveis? Nada, murmurei, incapaz de encarar a realidade. Ele franziu a testa e voltou sua atenção para mim. Se houver algo errado, você pode me contar. Havia uma sinceridade em seu olhar que me fez sentir culpada por ocultar meus pensamentos. Enquanto ele falava, uma lembrança invadiu minha mente, um objeto esquecido no canto da sala, um livro deixado aberto sobre a mesa. Era um símbolo do nosso passado compartilhado e das promessas feitas em tempos mais simples. Aquele livro representava tudo o que já havíamos construído juntos, era também um lembrete do que estava prestes a ser perdido. A discussão começou com pequenas provocações sobre trivialidades cotidianas e rapidamente escalou para algo mais profundo. Eu sinto que você não está aqui comigo, ele disse com frustração crescente. O que aconteceu com nós dois? A cada palavra dele, meu coração pesava mais. Eu queria gritar todas as verdades não ditas sobre o amor e a atração proibida que emergiram durante aquela noite fatídica de tempestade. Mas ao invés disso, optei pelo silêncio, uma escolha arriscada. Enquanto as vozes aumentavam em intensidade e emoção, percebi que estava à beira de uma decisão crucial: continuar vivendo essa mentira ou confrontar as realidades desconfortáveis diante de mim. Em meio à tempestade interna e externa, questionava-me se conseguiria suportar essa vida dividida entre duas realidades opostas, uma vida familiar tradicional e outra marcada por desejos ocultos e conflitos morais. A discussão finalmente cessou quando meu marido saiu da sala em frustração, deixando-me sozinha com meus pensamentos tumultuados. A escuridão parecia refletir meu estado interior, eu precisava decidir rapidamente qual caminho seguir antes que tudo desmoronasse ao meu redor. O peso da mentira tornou-se insuportável enquanto eu ponderava sobre os próximos passos, o futuro parecia incerto como os relâmpagos lá fora iluminando brevemente a noite escura. A tempestade lá fora continuava sua dança frenética, e a escuridão na casa parecia se intensificar. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante dos trovões. Enquanto eu tentava organizar meus pensamentos confusos, a ideia de ir ao festival local começou a me atormentar. O evento prometia música, risos e um vislumbre de normalidade em meio ao caos que se instalara em minha vida. Lembrei-me da última vez que fui a um festival. A alegria das pessoas dançando sob as luzes brilhantes contrastava com o meu interior sombrio. A pressão das expectativas sociais pesava sobre mim como uma nuvem densa. O que seria certo? O que eu realmente desejava? As perguntas giravam na minha mente, sem resposta. Você vai ao festival? Perguntou meu filho, interrompendo meus pensamentos. Seu olhar era intenso, quase desafiador. Talvez, respondi, tentando esconder meu conflito interno. E você?
Eu gostaria de ir, ele disse, com um brilho nos olhos que me fez hesitar. O convite parecia inocente, mas havia algo mais profundo em seu tom. Enquanto a conversa prosseguia, me vi refletindo sobre o que significaria para nós dois estarmos juntos naquele ambiente festivo. A ideia de compartilhar momentos alegres parecia tentadora, mas também carregava o peso da minha luta interna. As memórias do nosso passado recente me assombravam, nós nos beijamos ecoava em minha mente como um mantra perturbador. Decidi que precisava de clareza antes de tomar qualquer decisão. A biblioteca joanina poderia ser o lugar ideal para isso, em seus livros guardavam segredos e sabedoria que eu ansiava por encontrar. Com um impulso repentino, sugeri, que tal visitarmos a biblioteca antes do festival? Ele aceitou com entusiasmo, e logo estávamos caminhando pelas ruas históricas de Coimbra. A cidade estava envolta em uma atmosfera mágica, as luzes refletiam nas pedras antigas e os aromas dos cafés preenchiam o ar com promessas de conforto. Dentro da biblioteca, o silêncio reverente contrastava com a agitação externa. Enquanto percorríamos as estantes repletas de conhecimento, percebi como aquele espaço era seguro e acolhedor. No entanto, à medida que explorávamos os livros, uma sensação crescente de inquietação começou a se instalar em mim. Você já pensou sobre as coisas que mudaram entre nós? Ele perguntou subitamente, quebrando o silêncio contemplativo. Sim, respondi hesitante. É complicado. Complicado como? Insistiu ele, seus olhos fixos nos meus. A pergunta pairou no ar como um trovão prestes a explodir. Não havia palavras fáceis para descrever o turbilhão emocional pelo qual eu passava. Um momento de vulnerabilidade se formou entre nós, nossos lábios se encontraram, passou pela minha mente como uma lembrança dolorosa e inconfundível. Decidi confrontar meus sentimentos ali mesmo na biblioteca, era hora de encarar a verdade sobre mim mesmo e sobre nós dois. Mas como poderia fazer isso sem destruir tudo? O dilema consumia-me enquanto o festival aguardava do lado de fora. A escolha estava diante de mim, abrir meu coração ou recuar para a segurança da negação. E enquanto olhava nos olhos dele, percebi que não tinha certeza do caminho certo a seguir, tudo parecia tão incerto quanto os relâmpagos iluminando o céu lá fora. A tempestade lá fora rugia, e a luz da biblioteca parecia uma ilusão. O silêncio que me cercava era opressivo, como se o mundo tivesse parado para ouvir meus pensamentos. A tensão entre nós era palpável, um fio invisível que nos unia e ao mesmo tempo nos separava. Olhar para ele agora era um desafio, em cada vez que nossos olhares se cruzavam, o peso da atração crescia. A decisão de falar estava em minha mente, mas as palavras pareciam escapar. O festival continuava a ecoar na minha memória, as músicas e risadas contrastando com o meu estado interno. Como poderia eu me abrir sem causar um estrago irreparável? O medo de perder o que ainda tínhamos me paralisava. Então, em um momento de coragem, eu disse, precisamos conversar sobre o que está acontecendo. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, os olhos refletindo uma mistura de surpresa e preocupação. Sobre o que? Perguntou ele, tentando manter a calma. Sobre nós. Sobre como tudo mudou desde aquela noite. A menção da noite passada trouxe à tona um turbilhão de emoções. Era como se estivéssemos em uma dança delicada, cada passo sendo cuidadosamente calculado para não pisar no pé do outro. Ele respirou fundo e olhou pela janela, onde os relâmpagos iluminavam brevemente o céu escuro. Eu não sei se é certo, respondeu ele finalmente. As palavras dele cortaram como uma faca. O dilema estava ali, exposto entre nós como um abismo intransponível. Mas não podemos ignorar isso, insisti. Não podemos viver com essa tensão. O silêncio se instalou novamente enquanto eu lutava contra a avalanche de sentimentos confusos. O desejo por conexão era intenso, mas havia também a sombra da culpa pairando sobre nós. Eu sabia que qualquer movimento em falso poderia arruinar tudo. E se alguém descobrir? Ele perguntou com uma preocupação genuína.
Essa pergunta ecoou em mim como um sino distante. A possibilidade de ser descoberta me aterrorizava, as consequências poderiam ser devastadoras não apenas para mim, mas para todos ao nosso redor. Decidi mudar de tática. Você se lembra da última vez que estive no festival? Aquela sensação de liberdade? Perguntei, tentando trazer à tona memórias mais leves. Ele assentiu lentamente, e viu um brilho nostálgico em seus olhos. Sim. Foi especial. Podemos ter isso novamente, sugeri com esperança renovada. Mas mesmo enquanto falava essas palavras encorajadoras, uma parte de mim questionava a viabilidade desse desejo. A tempestade lá fora parecia intensificar-se ainda mais, como se refletisse a turbulência dentro de mim. Um raio iluminou rapidamente a sala e eu consegui ver seu rosto claramente, havia dor ali também. Eu não quero te magoar, ele disse suavemente. E eu não quero te perder, respondi com sinceridade crua. Nesse instante crítico, percebi que estávamos à beira de algo maior do que nós dois, era como se estivéssemos prestes a cruzar uma linha invisível que mudaria tudo para sempre. E enquanto o trovão rugia lá fora, meu coração pulsava com a incerteza do futuro, seria esse o momento decisivo? Mas antes que pudesse encontrar uma resposta clara ou um caminho à frente, algo inesperado aconteceu. A porta da biblioteca se abriu abruptamente e alguém entrou, trazendo consigo uma onda de realidade que poderia desmoronar tudo aquilo pelo qual havíamos lutado até agora. A porta se abriu com um rangido, e a luz fraca de uma lanterninha iluminou o interior da biblioteca. Um conhecido entrou, trazendo consigo um ar de normalidade que parecia tão distante do que eu estava vivendo. A presença dele era um lembrete cruel da vida que continuava fora daquela bolha de confusão emocional. Olhei para meu filho, e nossos olhares se cruzaram por um breve instante, como se estivéssemos compartilhando um segredo que ninguém mais poderia compreender. Desculpe interromper, disse o homem, notando a tensão no ar. A tempestade lá fora está piorando. Não se preocupe, respondi automaticamente, tentando esconder o turbilhão de sentimentos dentro de mim. O olhar do meu filho permaneceu fixo em mim, e a conexão que estávamos tentando evitar parecia mais forte do que nunca. O homem continuou a falar sobre a tempestade, mas as palavras se tornaram um zumbido distante. Estava presa em uma batalha interna entre o desejo e a razão. As memórias dos momentos compartilhados com meu filho invadiam minha mente como uma onda quebrando na costa, intensas e incontroláveis. Quando o homem finalmente saiu, a biblioteca ficou envolta em silêncio novamente. O peso da situação me atingiu como uma maré alta. Precisamos conversar, murmurei para meu filho, sabendo que as palavras carregavam um peso significativo. Ele assentiu lentamente, e juntos nos dirigimos para uma mesa isolada na parte de trás da biblioteca. A luz da lanterna tremulava ao nosso redor, criando sombras dançantes que pareciam refletir nossas incertezas. O que está acontecendo entre nós? Perguntei, minha voz quase falhando. Eu não sei, ele respondeu, sua expressão confusa revelando o conflito interno que também o atormentava. Mas sinto algo diferente. O tempo pareceu parar enquanto trocávamos olhares intensos, cada um tentando decifrar os sentimentos do outro sem palavras. Não havia necessidade de explicações, tudo estava claro em nossos olhos. A atração era palpável e inegável. Naquele momento, as paredes da biblioteca pareciam se fechar ao nosso redor. Eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que tudo desmoronasse ainda mais. O medo do desconhecido me paralisava, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim ansiosa por explorar essa nova realidade. Devemos ser cuidadosos, eu disse finalmente, quebrando o silêncio tenso entre nós. O mundo não entenderia. Ele balançou a cabeça em concordância, mas havia uma determinação em seu olhar que me deixou inquieta, como se ele estivesse pronto para desafiar as normas estabelecidas por nossa sociedade. Quando nos levantamos para sair da biblioteca, percebi que a tempestade lá fora ainda rugia com força total. Era como se refletisse o caos interno pelo qual estávamos passando.
A energia tinha voltado momentaneamente, mas eu sabia que isso não mudaria a tempestade emocional que enfrentávamos. Enquanto caminhávamos pela Rua Ferreira Borges em direção à Praça do Comércio, cada passo parecia carregar o peso das decisões ainda não tomadas. O aroma dos pastéis de nata flutuava no ar ao nosso redor, mas nada poderia distrair minha mente dos dilemas éticos e emocionais à frente. E agora? Perguntei ao meu filho quando chegamos à praça iluminada pelas luzes dos cafés tradicionais. Agora precisamos decidir, ele respondeu com firmeza. Era verdade, estávamos à beira de algo imensamente complexo e arriscado, uma linha invisível prestes a ser cruzada novamente. E enquanto as nuvens escuras continuavam a ameaçar nosso mundo exterior, eu sabia que nossa tempestade interior apenas começava.